Então, isso foi muito interessante. Isso, para mim, agregou um valor em mim mesma. Peraí, eu tenho que estar bem. Porque aí todo o restante eu consigo parar e falar, não, peraí, isso é assim, vamos sentar, vamos conversar, dá para resolver? Bem, se não dá, vamos esperar, alguma coisa pode acontecer. Então, o Feng Shui, ele trouxe esse acolhimento que às vezes faltava, né? Essa serenidade, é maravilhoso, né? Se eu ficar falando, eu vou falar o dia todo, mas para mim agregou tudo que faltava. Estava eu, né? Eu sou confeiteira também, tenho o meu ateliê dentro da minha casa, e sempre que eu estou trabalhando, eu gosto de estar assistindo reportagem, entrevista, podcast. Eu gosto de estar lendo ali. Como eu não posso ler o livro, eu gosto de estar ouvindo, né? E aí um dia me aparece, né? Mônica Feng Shui. Falei, gente, que será isso, né? Assim, nunca tinha ouvido falar exatamente, não sabia o que era. E aí eu cliquei. E aí cliquei um vídeo, aí cliquei 2, e aí fui no canal do YouTube, e fui vendo, falei, gente, que mundo é esse? Eu quero isso. É muito legal. E aí você vai vendo, conhecendo coisas, você fala, gente, como assim? Com um detalhe desse de harmonizar, de tirar, de pôr. E aí você vai fazendo a conexão do que você tem na sua casa. Eu falei, peraí, eu quero assistir mais. E aí comecei a maratona. E aí eu tava aqui na confeitaria, eu ligava a Mônica e ouve. E cada vez mais aquele conteúdo foi me interessando. E aí você falou sobre o curso. E eu falei, gente, eu tenho que fazer esse curso, eu tenho que fazer. Aí pensei, e aí eu falei, bom, eu tenho um cartão, tenho um limite, então eu vou fazer. Você perguntou o que faltava em mim. Eu acho que a gente sempre passa buscando algo, né? Para a gente se harmonizar, para a gente harmonizar a nossa casa, a nossa família. E às vezes a gente veio nesses últimos 2 anos aí de momentos muito conturbados, né? Que é difícil, porque a gente tem que se harmonizar para poder tentar harmonizar o restante, né? E eu falei, não, peraí. Aí tudo aparecia o Feng Shui. Eu falei, gente, isso não é um acaso, não existe o acaso. É o momento certo, na hora certa de eu ter esse conhecimento. Então, eu vou ter, e principalmente quando eu vi que o benefício não seria só a Elaine, seria Elaine e companhia, família, casa, né? É um todo. É mudar para o restante todo mudar. Eu falei, é isso que eu quero para mim. Né? E comecei a fazer o curso, deu certo. Eu era de manhã até a noite ouvindo Mônica e assistindo e fazendo anotação. E foi muito interessante, porque aí eu comecei lá a falar para meu marido, prosperidade, não sei o quê. Eu só falava a palavra prosperidade para ele. Aí ele falava, gente, mas isso aí só pensa na parte de dinheiro. Eu falei, não é prosperidade financeira, é um geral, porque a gente acaba não pensando nessa prosperidade de saúde, de harmonia, de equilíbrio. A gente não pensa na prosperidade como esse fim, né? E eu falei, não. Aí ele falou, peraí, mas ele começou a ficar meio confuso, porque eu falava, a Mônica falou isso, a Mônica falou aquilo. Ele falou, peraí, eu preciso ver isso daí, para me entender o que você está falando, falar a tua língua. Porque ele falava, eu falava dos guá, falava energia china, já achava. Aí ele ficava me boiando, sabe? E ele é muito estudioso, né? Ele gosta de estudar muito. Aí até que o dia que ele falou assim, peraí, eu vou começar a assistir essas aulas. Eu já tinha terminado o curso, já tinha finalizado. E ele falou, eu quero assistir isso também para entender o que você está falando. Né? Porque quando eu vi que o Feng Shui ele trabalhava muitas áreas que me incomodavam na vida pessoal, nós temos muitos estudos, temos muito conhecimento, porém, alguns hábitos, crenças que nós temos nos amarram, nos impedem. Meu marido ele tem um pequeno defeito assim de acumulação, né? Eu cheguei ao ponto de ter 5 chuveiros queimados na minha casa. Eu falava, gente, para que isso? Nossa. E eu sou daquela que eu não gosto muito. Eu por mim, eu jogo tudo fora. Não tem serventia, eu jogo fora, eu ressignifico ele para alguma coisa, né? Então, e como a gente, junto com a Mônica, estávamos construindo a nossa casa, que é onde eu estou hoje. Aí eu pensava, não, eu não quero que essa bagunça vá para minha casa. Não, lá eu quero ter tudo organizado. Eu quero ter tudo certinho. E eu falei, o Feng Shui vai me ajudar nisso. E ele, estudando e começando a ver as aulas, ia me ajudar muito mais. Porque sempre tem aquela coisa de marido e mulher. Não deixa a toalha aqui, não põe esse sapato ali. Por que você pôs aquela bagunça lá? Né? Parece implicância. Mas ele entendendo com o Feng Shui, entendendo o que isso causava, ficou mais fácil, mais leve para mim. Né? Porque eu não estava falando grego ali. Aí do meu filho, eu tenho um filho de 17 anos, ele falava, nossa mãe, agora você só fala nisso? Eu falava, mas eu não quero impor isso, mas eu quero mostrar o benefício disso e que todos vão
vão ganhar com esse benefício do Feng Shui, né? E aí eu fui explicando, falei, olha, acúmulo disso, acúmulo daquilo, organizando guarda-roupa, porque eu falei, a hora que a gente mudar para nossa casa nova, já vai estar tudo organizado, né? Vai ficar mais fácil, não vai ter acúmulo, a gente já vai chegar a coisa mais fácil. Então, acho que esse processo todo juntou a vontade de harmonizar, a vontade de ter um conhecimento um pouco maior, a vontade de se melhorar, né? E atrás, né, por trás disso tudo, eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa. Eu sou uma pessoa que eu penso no ano que vem. E a gente sofre com isso, muito. A ansiedade, só quem tem para saber. Né? E eu organizava tudo muito mais rápido, só que eu sofria. E muitas vezes eu fui criticada pelo lado de querer que tudo dê certo, abraçar tudo sozinha, não deixar ninguém fazer. Se eles fizerem, não será igual eu. Né? Então eu tinha até esse pouco egoísmo, meio que sem intenção, mas tinha. E aí, com o Feng Shui, eu aprendi uma frase que está na minha cabeça, eu falo para qualquer um. Não posso querer ter o controle de tudo. Eu não tenho controle. Se eu não tenho controle, por que eu vou me preocupar? Né? Então, essa frase me ajudou muito. Mas nessa questão da pandemia, né? Às vezes a minha mãe, minha irmã, ai, gente, tá tanta gente. Mãe, vamos fazer a nossa parte. Vamos usar máscara, né? Vamos usar álcool gel, vamos ficar em casa, vamos fazer isso. O resto nós não temos controle. Então não adianta sofrer, né? É acreditar que teremos, que virão dias melhores, mas não adianta sofrer por isso. Então, isso me ajudou muito na minha ansiedade. Teve momentos aqui, até na própria mudança mesmo, porque mudança sempre é um caos, não tem jeito. E aquela caixa para cá e caixa para lá. A primeira coisa que tinha que estar pronto foi a minha confeitaria, porque eu tinha encomendas e não podia parar de trabalhar. Mas, e pulando por cima de caixa, passando. Aí os meus filhos falaram assim: mãe, era para você estar surtando. Você não está surtando? Você não está estressada? Eu falei: não. Eu não consigo fazer isso sozinha. Eu preciso de ajuda. Se a ajuda não pode estar, por que eu vou sofrer agora? Então, não tem porquê. Né? Então, isso foi muito interessante. Isso, para mim, agregou um valor em mim mesma. Peraí, eu tenho que estar bem. Porque aí todo o restante eu consigo parar e falar: não, peraí, isso é assim, vamos sentar, vamos conversar. Dá para resolver? Bem, se não dá, vamos esperar. Alguma coisa pode acontecer. Então, o Feng Shui ele trouxe esse acolhimento que às vezes faltava, né?